E muitos de nós dizemos muitas vezes que a gente quer crescer. Se eu te perguntar agora, você quer crescer? Você certamente diria que sim, todo mundo quer crescer emocionalmente, financeiramente, como pessoa, todo mundo está buscando ser melhor. Mas crescer também envolve justamente tocar nessas áreas que a gente não gosta que toque, né? E é essa tensão, cara, que a gente precisa entender hoje, que a nossa geração, ela tem um índice de informação gigantesca, mas a gente tem dificuldade de ser confrontado, cara. Eu sei porque eu já passei por isso. Eu lembro quando meu pastor, meu líder chegava comigo e falava, cara, você precisa melhorar aqui. Eu lembro, eu me sentia mal, eu ficava bugado às vezes por dias, queria responder. E às vezes a minha era uma rebeldia interna, então eu não falava, mas eu ficava remoendo aquilo. Era muito ruim, cara. Era muito ruim. E muitos de nós, gente, a gente quer, eu sei, a gente quer ter conselheiro, a gente quer ter mentor, né? Até pra dizer, é meio bonitinho e tal. Né? Não, meu mentor, o meu líder e tal, meu pastor. A gente quer discipulado, a gente quer acompanhamento, desde que não se metam na nossa vida. Né? Não, olha, eu quero que você me lidere, mas desde que você não fale nada que eu não goste. Então a pergunta principal é essa, cara. Por que ser confrontado dói tanto pra mim? Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do LedoCast, o nosso bate-papo semanal, toda quinta-feira, um episódio novinho aí pra você, com assuntos diversos sobre liderança, espiritualidade, vida com Deus, família, hombridade. E hoje, gente, a gente tá trazendo um assunto muito chave, que é por que é tão difícil ser confrontado. Né? Essa semana eu fiz um post no meu Instagram onde eu falava sobre esse assunto e esse post viralizou. Então eu entendi que é algo que muitas pessoas querem ouvir mais sobre isso, querem aprender mais sobre isso, porque certamente há uma tensão aí. Né? E a frase do meu post era uma frase simples, porém impactou muita gente, que diz assim, olha, o discipulado começa com acolhimento, mas amadurece através do confronto. Quem nunca é confrontado em amor dificilmente será transformado. Né? Você alguma vez já se pegou sendo confrontado por uma liderança, por um pastor, ou por um chefe, ou por um familiar que chegou lá e falou para você alguma coisa que, sabe, entrou atravessado em você, e às vezes não é nem a forma que a pessoa falou, às vezes ela até falou com jeito, ela até falou com amor, né, com carinho pro seu crescimento, mas aquilo ficou remoendo, você se sentiu triste, rejeitado. Então, esse episódio é para você, eu tenho certeza que vai te ajudar no teu processo aí de maturidade espiritual. Então, em primeiro lugar, eu quero te falar que o confronto toca a nossa necessidade de aprovação. E muitas vezes é por isso que a gente não quer e não gosta de ser confrontado. Por quê? Porque, vamos ser sinceros, todo mundo, gente, quer ser aprovado por figura de autoridade. Né? Pelo pai, pela mãe, pelo líder, pelo pastor. A gente quer que as pessoas digam, cara, que trabalho incrível, parabéns. Né? É um desejo inato do ser humano. A gente quer aprovação. Quando alguém diz para você, olha, você não fez tão bem, né? E você precisa melhorar aqui a forma que você está agindo em tal situação, olha, precisa melhorar com o horário, está chegando atrasado, né? Precisa corrigir isso. Então, muitas vezes a gente traduz como você não é bom o suficiente, né? A gente traduz como, olha, você está falhando, ou você é ruim, né? Ou então até mesmo eu não gosto de você. E muitas vezes a gente confunde uma correção de algo que a gente está fazendo no nosso desempenho com algo na nossa identidade. Então é muito importante a gente entender que as correções de liderança, elas não são para corrigir a tua identidade, não é sobre você, mas na maioria das vezes é sobre a sua conduta. Né? É sobre como você está agindo em determinada situação, e isso nasce muitas vezes da rejeição, pessoal. Né? Pessoas que passaram por algum tipo de rejeição paterna, materna, lá na infância, geralmente tendem a ter mais dificuldade com correções, né? Com esses ajustes. Então, a gente precisa parar e separar algumas coisas. Né? Por quê? Porque correção não é necessariamente rejeição. A correção não é um ataque à tua pessoa, é um ajuste à tua conduta. Né? Então, o alvo do teu líder, né, o alvo do teu mentor, é que você cresça, que você melhore na conduta, que você ajuste caráter.
né? Então não é sobre quem você é. Então aprenda a dividir isso. Quando alguém chamar você para um feedback, né, para um discipulado, falar, olha, você precisa melhorar isso aqui, precisa aprender aquilo, é muito importante que você entenda que não é um ataque pessoal, mas é algo para você avançar e melhorar. Tá? Outra coisa importante também é entender que confronto não é abandono. Ok? Então, às vezes a gente acha que a gente vai ser abandonado, largado, a pessoa não quer mais andar conosco. Pelo contrário, se alguém está te dando feedback é porque quer andar com você. Porque quem abandona simplesmente vai. Às vezes não dá nem tchau, entende? Então, se alguém está falando na tua vida é porque te ama, é porque quer o teu melhor e quer fazer que o relacionamento avance. Ok? E às vezes a gente acha que discordância é desonra, né? Às vezes o líder, né? Agora falando com líderes, às vezes alguém chega com você e fala algo também, um feedback para você como líder. Né? Olha, meu líder, eu não gostei quando você falou comigo assim. Olha, não tá legal essa forma que você tá lidando. Olha, ultimamente eu tenho sentido você assim. E às vezes tem líder que fala logo, tá me desonrando, né? Não tá me entendendo, não tá sendo mais aquele discípulo amado, né? E aí muitas vezes acaba entrando no lugar de manipulação. Ok? Então, do lado da liderança, é muito importante também você entender que se um discípulo teu, alguém que está debaixo da tua autoridade, te dá um feedback, é porque talvez ele esteja vendo algo que você não está vendo. E todos nós estamos passivos a isso, tá bom? Então entenda que se toda correção ao que eu faço vira uma ameaça a quem eu sou, ninguém vai conseguir me ajudar, né? Então, Provérbios 12:1 diz: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O próprio aqui, autor de Provérbios, já está sendo bem forte, né, no que ele fala, dizendo que quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas quem aborrece a repreensão é estúpido, é tolo, né? Porque a repreensão vem para o nosso crescimento. Segundo lugar, gente, quem foge do desconforto também foge do amadurecimento. Ok? Todos nós estamos num processo de maturidade. Por quê? Porque o alvo de Deus é nos tornar imagem e semelhança de Jesus. Algumas pessoas que mais me ajudaram pessoalmente não foram as que mais me elogiaram. As que mais me levaram à maturidade foram as que mais me desafiaram, não as que mais me elogiaram. Você precisa ter coragem, não somente para dizer algumas verdades, mas principalmente para ouvir coisas que você não quer ouvir. Necessário coragem para ter um coração aberto para ouvir palavras de desconforto, né? Que essas tensões elas nos amadurecem. Provérbios 27:6 diz: leais são as feridas feitas pelo que ama. Olha que forte. Né? Essa frase ela é muito poderosa porque mostra que nem toda ferida significa destruição. Nem toda ferida vem para o nosso mal. Tem algumas situações que acontecem na nossa vida que dói, mas que é para o nosso crescimento. Né? Existem algumas mazelas que vêm para a gente crescer. Tá bom? Então entenda isso. Nem toda dor é dano, tem dor que é crescimento. Lembra quando você era garoto? Você estava ainda naquela fase, né, de crescer. Meus filhos estão nessa fase. O meu menor, às vezes, ele acorda de noite chorando. Ah, minha perna está doendo, meu joelho. Eu levei no ortopedista, o ortopedista disse que ele está crescendo. Isso é dor de crescimento. Né? Então, crescer dói. Amadurecer também dói. Provérbios 27:17 diz que o ferro afia o ferro, né? Assim como o irmão afia o seu outro irmão. Então, a gente só é afiado se a gente se relacionar e se a gente permitir pessoas tanto nos confrontando como nós também confrontando alguns. Agora, gente, é muito importante a gente falar isso aqui. O confronto é sempre em amor. É sempre, se você é líder, sabe, é sempre desejando que o outro cresça, com cuidado com as palavras, com cuidado com a forma que eu falo, com muita sabedoria e zelo, com o nível espiritual da pessoa que você está tratando. Às vezes é uma pessoa que está chegando na igreja, cheia de dor, cheia de ferida, aí o cara já entra. Pá! A pessoa não aguenta. Então, faça como o apóstolo Paulo fez, você que é líder, dá leitinho para quem é bebê. Né? Até o ponto que você vai engrossando um pouco mais o leite, a pessoa vai amadurecendo, vai entendendo a importância disso. Não sai dando açaí logo grosso para a pessoa com farinha, né? A pessoa vai ter uma indigestão, né? Então é muito importante a gente entender isso. Terceiro lugar que eu queria te falar para a gente pontuar aqui é
perigoso manter perto só quem concorda comigo. E aqui eu também quero falar para líderes principalmente. Se você é um futuro líder, se você quer crescer na sua vida também como líder, é importante você se cercar não somente de pessoas que aplaudem você e concordam com você. Sabe por quê? Porque isso é perigoso, gente. Porque senão a gente pode entrar num lugar de ninguém fala na minha vida, de ninguém discorda. E, gente, quanto mais a tua influência cresce, você começa a ter mais poder para permitir quem você dá acesso na tua vida e quem você não permite. E aí tá essa tensão e essa tentação para o líder, que é o quê? Afastar pessoas que te confrontam e manter perto pessoas que te validam. E eu quero te dar uma palavra de sabedoria, você que é líder. Mantenha perto também aquelas pessoas que te falam o que você não gosta. Mantenha perto aquelas pessoas que pensam muito diferente de você. Eu tenho uma pessoa muito perto de mim que pensa muito diferente, que cresceu num contexto muito diferente, que tem uma ótica muito diferente, mas é um grande homem de Deus. E eu sempre pergunto para ele, qual é a tua opinião? Porque eu sei que a opinião dele tende a ser diferente da minha. E eu gosto disso. E eu quero isso. Sabe por quê? Porque honra, gente, não é concordância constante. Bajulação pode parecer honra por um tempo. Não se cerque de bajuladores. Se cerque de pessoas que te amam e por te amar, elas falam a verdade para você. Ok? Seja líder, seja liderado, todos nós precisamos de pessoas assim. Sabe quem rejeitou pessoas que falaram verdade? O rei Acabe. Você já viu o rei Acabe, marido de Jezabel? É isso mesmo, ele se cercou de pessoas que só falavam o que ele queria ouvir. E o fim dele foi terrível, pessoal. Quando Micaías tentou dizer para ele algo diferente, ele disse, eu odeio esse cara. Seja um líder sábio, seja um discípulo sábio, cerque-se de pessoas que falam na tua vida, aprenda a processar, ouça, não discuta. Isso é uma coisa que eu aprendi. Quando alguém fala o que eu não gosto, às vezes eu respiro assim. Eu respiro fundo, porque eu tô a fim de dar-lhe uma resposta torta. Porque eu não gostei do que ele falou. Porque mexeu meu ego, mexeu meu coração, minha alma, mas eu respiro. Tá bom, obrigado pelo conselho. Eu vou colocar diante do Senhor. Eu vou orar e depois eu processo. Eu coloco, Deus, aquilo que o fulano falou para mim, é verdade? Será que há algum ponto cego meu, algo que eu não estou enxergando? Ou eu descarto? Ouvir e acatar ou não acatar é uma decisão sua. Você escolhe, ninguém vai mandar na sua vida, ninguém quer te obrigar a nada, ninguém quer te manipular, ok? Aprenda a ouvir o que você não gosta e aprenda também a digerir aquilo que você ouviu, porque pode ser que haja verdades ali. Quem só diz tudo que você quer ouvir pode proteger seu ego, mas destruir o teu futuro. Eu espero ter te ajudado com esse podcast de hoje. Se você curtiu, não esquece de dar um joinha, comenta aí embaixo, porque é tão difícil da gente ser confrontado e que o confronto em amor cresça no teu coração, que você encontre pessoas maduras para te direcionar e te liderar, e que você possa se tornar a imagem e semelhança de Jesus. Até semana que vem, no nosso próximo episódio. Valeu!